base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos e bem-chegados a mais esse momento de muito aprendizado, muita reflexão do nosso encontro ENOPEM, que é o Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemáticas. Nesse segundo dia e nesse momento agora, nós teremos a palestra com o título Trabalho com Projetos e Diálogos nas Aulas de Matemática dos Anos Iniciais. Apresento para vocês a professora doutora Ana Carolina Faustino. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Naviraí, é líder do grupo Tarobã, Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação, Matemática e Sociedade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela possui graduação e licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, é especialista em Ética, Valores, Saúde, pela escola, pela Universidade de São Paulo, é mestranda em Educação, é mestre em Educação na linha de pesquisa Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal de São Carlos e é doutora em Educação Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp. É orientanda do nosso querido professor Oli. Professora, bem-vinda, tenha uma boa palestra, fique à vontade, o tempo e o público é seu. Muito obrigada, João. Desde já, eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. É uma honra estar aqui em um evento que tem tantos professores e pesquisadores participando. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Tá dando para ver, João? Tranquilo, tá perfeito. Muito obrigada. Então, assim como o João destacou, eu sou líder do Tarambã, que é um grupo de estudo e pesquisa em Educação, Matemática e Sociedade. No próprio nome do grupo, já traz alguns indícios das perspectivas teóricas que eu utilizo nas pesquisas que desenvolvo, bem como na minha prática pedagógica na sala de aula. Então, Tarombã é uma palavra indígena que significa esperança, o que está conectado com o reconhecimento de que a educação, bem como a educação matemática, podem significar esperança, o que está presente na teorização de Paulo Freire com sua pedagogia crítica, bem como na teorização de Olis Covesmose com a educação matemática crítica. E eu também sou colaboradora de pesquisa do grupo Épora, que é coordenado pela professora Miriam Godoy Penteado e por Olis Covesmose. Então, o título da minha fala, Trabalho com Projetos e Diálogo nas Aulas de Matemática dos Anos Iniciais. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre a perspectiva teórica que eu trabalho e como ela me inspira a pensar trabalho com projetos. Em seguida, eu vou descrever um pouco do que pode se compreender por um trabalho com projetos e trazer 3 exemplos destes, tanto na formação de professores como na atuação nos anos iniciais.
Então, uma pergunta que tem me movido é de que maneiras acontece na escola um projeto que considera as preocupações da educação matemática crítica nos anos iniciais. Dentre essas preocupações estão conceitos como inclusão, exclusão e ler e escrever o mundo com matemática. O trabalho com projetos na educação matemática, ele tem que ser configurado como uma oportunidade de conectar o processo de ensino-aprendizagem da matemática com reflexões sobre equidade e justiça social. Ele se revela como uma possibilidade para que os estudantes leiam e escrevam o mundo com matemática. Então, trabalhos com projetos, eles têm diferentes abordagens e podem ser desenvolvidos a partir de diferentes perspectivas, e isso enriquece muito o trabalho dos professores. E aqui eu vou apresentar uma dessas perspectivas e quero deixar bem claro que ela não é a única, ela é só uma possibilidade. Então, nosso próximo slide eu vou tentar descrever um pouco o que significaria ler e escrever o mundo com matemática, porque esse conceito ele é essencial quando a gente vai pensar esse trabalho com projetos de uma forma para que ele contribua para que o estudante interprete o mundo utilizando a matemática. Um dos principais teóricos que vem falando sobre educação matemática para a justiça social é o Eric Goodstein, que escreveu o livro Reading and Writing the World with Mathematics, que em português significa lendo e escrevendo o mundo com matemática. Esse nome do livro, Lendo e Escrevendo o Mundo com Matemática, ele está baseado na epistemologia freiriana, principalmente no conceito de ler e escrever o mundo, que estão presentes no livro Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, dos autores Paulo Freire e Donaldo Macedo. Então, esse livro do Paulo Freire é um livro dialogado entre Freire e Macedo, que eles vão destacar que o processo de alfabetização, ele não acontece desvinculado do processo de compreensão do mundo, de leitura do mundo e de atuação crítica para que esse mundo seja modificado. Aqui nós temos alguns dos objetivos da educação matemática para a justiça social. O primeiro deles significa ler a palavra matemática, que compreende a possibilidade de que todos os estudantes, independente de suas diferenças, de sua raça, de sua etnia, de sua escolha de gênero, de sua classe social, que eles aprendam matemática e que eles possam se reconhecer como sujeitos capazes de fazer matemática. Então, é importante ler a matemática, possibilitar para todos os estudantes a possibilidade de aprender efetivamente matemática, de uma forma tão profunda que possibilite a todos eles suceder academicamente no sentido tradicional. Então, eu vou aprender matemática de uma forma que ela não vai passar a funcionar como uma barreira para mim, para que eu acesse outros níveis escolares, mas que eu consiga progredir academicamente. Vou avançar para o próximo slide para a gente pensar um pouquinho nisso. E eu acho que o Robert Moses, ele traz grandes contribuições para compreendermos, então, a importância de ler a palavra matemática e de avançar nos estudos utilizando-a. Ele destaca aqui: hoje, quero argumentar a questão social mais urgente que afeta os pobres e negros é o acesso econômico. No mundo de hoje, o acesso econômico e a cidadania plena dependem crucialmente da alfabetização em matemática e ciências. Robert Moses, no livro Radical Equations.
Então, o que ele destaca que da mesma forma como na década de 60, Paulo Freire estava trabalhando com o processo de alfabetização para que todo mundo tivesse acesso a uma cidadania plena, atualmente a matemática vem ocupando esse papel. Então, é importante que todos os grupos subrepresentados, tenham acesso ao conhecimento matemático. E ele destaca, o Robert Moses destaca, que esse conhecimento, no caso do projeto que ele desenvolveu, que foi o projeto Álgebra, era o conhecimento da álgebra, porque ele funciona como um dos conhecimentos que impede os estudantes de progredirem. Então, era essencial que todos tivessem acesso a ele. E voltando, então, para os outros objetivos, o próximo objetivo é mudar a orientação do estudante em relação à matemática. Então, muitos estudantes, quando eles chegam à escola, eles têm uma visão de que a matemática não está conectada com o seu dia a dia, de que a matemática não contribui para pensar em questões sociais, de que ela é neutra e de que a matemática é só para alguns. Então, um importante aspecto é que os estudantes passem a conceber a matemática como um conhecimento acessível a todos e que pode ser aprendido por todos, bem como relacionado à sua vida. Esse é um aspecto também que, usando outras palavras, a autora Jo Buller tem destacado, de que não existe uma pessoa matemática, mas de que todos podem aprender matemática. E, enfatizando a dimensão política da matemática, ele destaca que nós temos o objetivo de ler o mundo com a matemática, ou seja, usar a matemática como uma poderosa ferramenta para interpretar o que acontece na nossa sociedade, bem como escrever o mundo com matemática, que significa usar a matemática para que mesmo em um nível local, começar a fazer práticas para a mudança do mundo. E o último objetivo é desenvolver identidades sociais e culturais positivas. Então, assim, todos os estudantes possuem backgrounds diferentes, eles têm experiências diferentes e eles trazem essas experiências para a sala de aula. Tais experiências não podem ser compreendidas nas aulas de matemática como um impedimento para aprender matemática, mas como possibilidade. Então, eu não preciso de deixar de me identificar com a cultura que eu trago para a sala de aula para ser um bom aluno em matemática. Além disso, é importante reconhecer a contribuição de todos os povos para a construção da matemática. Então, pautado nesses objetivos, como que a gente pode, então, pensar um projeto nas aulas de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental? O Eric Goodstein, ele não desenvolveu a pesquisa dele pensando nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, mesmo assim, eu considero que essa perspectiva, ela traz contribuições para pensarmos os projetos. E para a gente compreender um pouco mais o que é trabalho com projetos, que é um pouco difícil de definir, porque nós temos várias formas de concebê-lo, nós temos diferentes acepções para o termo e autores que definem de várias maneiras. E Biotto Filho, 2015, em sua tese de doutorado, destaca que o trabalho com projetos pode ser colocado em ação de muitas formas, porém, há algumas características essenciais em seu desenvolvimento. A primeira delas é que os trabalhos com projetos possuem temas. Então, é importante que o professor junto com os alunos, que os alunos escolham um tema para se trabalhar. E esse tema vai funcionar como um guarda-chuva que vai nortear todas as ações que vão ser desenvolvidas nesse projeto. Ele também envolve investigação.
no sentido de que é essencial que tal trabalho com projeto esteja direcionado para a aprendizagem dos estudantes, explicitando, né, que ao invés de apenas ouvir o professor, o estudante vai se engajar de forma ativa nessa investigação. Ele vai decidir algumas etapas junto com os colegas de seus grupos. E o trabalho ainda com projetos, ele requer planejamento. Então, é essencial que o professor coloque a intencionalidade dele para pensar como ele pode trabalhar de forma interdisciplinar. Essa é uma grande potencialidade do trabalho com projetos que vem sido destacada por autores como a Celi Lopes, de que a gente trabalhe com projetos que potencializem a interdisciplinariedade nas aulas de matemática. E eu penso que isso é uma potencialidade quando a gente utiliza nos anos iniciais do ensino fundamental, visto que geralmente um professor ministra as diversas disciplinas. Então, além dele requerer um planejamento intencional, que fique bem claro para o professor os conteúdos que estão sendo trabalhados, quais são os conceitos que ele objetiva trabalhar com os estudantes, eles também geram produtos. Produtos no sentido de que, ao final do projeto, os alunos elaborarão algo que aqui a gente está chamando de produto, e depois eu vou trazer alguns exemplos. E, além disso, eles privilegiam o trabalho em grupo. Então, ele proporciona um trabalho cooperativo entre os estudantes nas aulas de matemática, potencializando que eles negociem significados e tomem decisões. Compartilhem também as suas perspectivas. Esse é um item muito importante, porque é ele que vai possibilitar a imersão do diálogo. Se os estudantes têm que tomar decisão nas aulas de quais serão as próximas etapas que eles vão desenvolver, eles terão que dialogar e coisas novas podem surgir nesse momento. Então, essas são as características principais quando eu penso em um trabalho com projeto. Além disso, nós temos mais dois aspectos importantes que são destacados pelo Bioto Filho, como a imprevisibilidade e as possibilidades. Então, quando eu vou trabalhar com projetos, eu entro numa zona de risco, que é um conceito desenvolvido pela professora Miriam Godoy Penteado, no sentido de que eu não consigo prever tudo o que vai acontecer. Isso pode gerar um pouco de desconforto inicialmente no professor, né? Porque ele não vai conseguir prever tudo o que vai acontecer, ele pode ter que reorganizar alguma parte do projeto em seu andamento. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma nova possibilidade. Então, entrar numa zona de risco traz novas possibilidades de aprendizagem, tanto para o professor como para os estudantes. Então, ele é muito potente nesse sentido. Geralmente, quando a gente trabalha nessa perspectiva, a gente se surpreende com a possibilidade dos estudantes se engajarem, com os conhecimentos que eles trazem para a aula, com o engajamento deles no processo de fazer pesquisa e nas coisas que eles vão descobrindo ao longo do processo, que muitas vezes o professor não tinha imaginado. Bioto Filho, 2015, ainda destaca duas fases da exploração do tema. Então, que é o momento que você vai decidir qual é o tema que será trabalhado, que é a exploração desse tema e a pesquisa em grupos. Então, ele coloca que na exploração do tema, os estudantes se aproximam deste e participam de diversas atividades desencadeadoras de reflexões iniciais sobre ele. A turma toda começa a perceber diferentes aspectos do tema em questão. Então, esse é um momento que ajuda todo mundo a compreender o que vai ser trabalhado. Qual que é esse tema do projeto? Que questões que estão relacionadas com ele que a gente pode investigar? O que os estudantes gostariam de saber
sobre esse tema, ou que tema eles querem pesquisar. Então, esse é um momento muito importante. Neste momento, o professor pode usar diferentes recursos, como, por exemplo, vídeos, para instigar o diálogo entre os estudantes, livros de literatura infantil e o que for mais adequado ao tema que ele está trabalhando. E ele destaca também a importância do trabalho em grupos, em que os estudantes são subdivididos e começam a discutir as questões relativas ao tema, o qual norteará o trabalho que irão desenvolver. Eles planejam e propõem ações específicas para o grupo ao qual pertencem e as colocam em prática, buscando elaborar o produto final. Esse momento, então, é quando os estudantes vão conseguir explorar aquele tema, dando as características do grupo em que ele está. Então, eles vão ter um produto final que eles precisam desenvolver, mas cada grupo vai poder colocar suas especificidades no seu produto final, e isso vai possibilitar que eles dialoguem, tomem decisões e compartilhem suas perspectivas, negociando significados, inclusive significados matemáticos. Os autores, então, eles apresentam todas as potencialidades que a gente discutiu, mas eles colocam que há alguns desafios no trabalho com projetos, que são, segundo Scovesmos, 2014, esta abordagem não serve como uma solução para todos os problemas enfrentados pelas escolas, mas ele funciona como uma das possibilidades de ensino e aprendizagem da matemática. E Biotto Filho, 2015, aponta a tensão existente entre o trabalho com projetos e a estrutura curricular da escola e enfatiza que essa relação pode entrar em ação de 3 formas. A primeira delas é quando o trabalho com projetos ocorre sem nenhuma reflexão sobre o currículo escolar. A segunda é quando cria-se um espaço no currículo para trabalho com projetos que caminha de forma complementar às atividades tradicionais desenvolvidas. E a terceira é quando há necessidade de uma reestruturação do currículo para que o trabalho com projeto aconteça, como, por exemplo, a reorganização do tempo, da estrutura física da escola e da cisão do conteúdo em disciplinas estanques. E agora eu vou começar a falar um pouquinho de alguns dos exemplos que eu venho trabalhando de trabalhos com projetos. O primeiro deles é o projeto Meio Ambiente e Matemática, que foi desenvolvido na minha tese de doutorado, intitulada Como Você Chegou a Esse Resultado? O Diálogo nas Aulas de Matemática dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nós queríamos perceber como se dava a comunicação entre professor e estudante nas aulas de matemática dos anos iniciais. Então, o nosso foco era o diálogo, mas, para tanto, nós discutimos com as professoras possibilidades de um desenvolvimento de um projeto. Para tanto, as professoras, em reunião comigo, escolheram trabalhar com as questões ambientais e com o eixo de grandezas e medidas. Então, o nosso tema, nesse caso, o tema geral, que é aquele guarda-chuva que nós discutimos, ele foi definido pelas professoras. O projeto foi desenvolvido, então, em uma turma de 3º ano e uma turma de 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental durante todo um semestre. Então, primeiramente, foi discutido o tema com as professoras, elas estudaram um pouco da perspectiva da educação matemática crítica e alguns dos textos que eu apresentei aqui para vocês. Depois disso, nós dialogamos com as crianças. Então, pensando na proposta de estudar meio ambiente e matemática, quais são as relações que o meio ambiente pode ter com a matemática? Você consegue ver alguma relação?
tem alguma coisa que você quer saber sobre isso? E aí, as salas, né, as turmas, tanto do terceiro ano como do quinto ano, cada uma discutiu, junto com a professora regente da sala, o que eles gostariam de saber, que perguntas que eles tinham. As turmas foram divididas, então, em grupos menores para conseguir fazer essa discussão, e depois cada um dos grupos foi compartilhando as suas questões, o que eles queriam aprender e como que a matemática poderia estar conectada com o meio ambiente. Na turma do terceiro ano, optou-se por estudar os animais, as grandezas e medidas, bem como questões de reciclagem. E o produto final consistiu na construção de uma casinha que coubesse os estudantes e que eles pudessem brincar no intervalo. Então, essa casinha foi construída na parte da escola em que eles faziam as refeições. Ela foi construída a partir de caixinhas de leite, rolinhos de papel higiênico, cola quente. Eles também estudaram um pouco da área que teria a casinha, do perímetro e assim por diante. E o produto final, então, foi a casa que eles apresentaram no último dia do projeto. Mas, durante todo o semestre, foram sendo desenvolvidas atividades. Esse foi o produto final. E aqui eu tenho uma foto do produto final do quinto ano. Então, o quinto ano, as discussões foram bastante para questões ambientais relacionadas à utilização da água, como, por exemplo, o rio Tietê, como que é esse rio na nascente, como é esse rio em lugares que a população vive dele, e como é esse rio em cidades mais populosas, como, por exemplo, São Paulo. Qual é a população que vive nas margens desse rio e qual é a relação dela com esse rio. Depois eles pensaram a forma como eles utilizam a água na escola, pensaram também em como eles o fazem em suas casas. E o produto final era a elaboração de um vídeo que possibilitasse utilizar dados matemáticos para interpretar o uso da água na casa deles, no bairro em que moram ou na comunidade. E cada grupo foi discutindo as ações necessárias e as especificidades dos seus vídeos. Então, nós tivemos grupos que fizeram vídeos tutoriais, tentando inspirar as pessoas e mostrando como economizar água. E em outro vídeo, mostrando uma pessoa que não economiza água, fazendo comparação entre a quantidade de litros de água utilizada por uma pessoa, utilizada por outra. Nós tivemos grupos que fizeram várias cenas em suas casas e mostraram como utilizam a água, como estavam medindo para a água ser utilizada. E no último dia do projeto, eles apresentaram os vídeos numa mostra de vídeo estudantil, que foi o mesmo dia em que a turma do terceiro ano mostrou a sua casa e eles mostraram os vídeos. Então, cada grupo apresentou o seu vídeo e a professora Miriam Godoy Penteado e o professor Orisco Vismose assistiram todas as apresentações e, como a gente está numa perspectiva de equidade, todos os grupos receberam comentários destacando os pontos positivos do vídeo e todos receberam medalhas iguais. E o que nós percebemos com o desenvolvimento desse projeto? Que o diálogo, aliado à produção dos vídeos, realizado durante o projeto Meio Ambiente e Matemática, contribuiu para que os estudantes utilizassem a matemática para interpretar e problematizar suas relações com o meio ambiente e se compreenderem como seres humanos que produzem cultura e conhecimento. O trabalho com projetos nas aulas de matemática potencializa a imersão do diálogo e cria oportunidades para que os estudantes leiam e escrevam o mundo com matemática. Um outro projeto
que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido no momento que eu comecei a atuar como professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no âmbito do Tarumban, que é o grupo de pesquisa. Então, primeiramente, os estudantes, eles leram alguns artigos teóricos de Eric Goodstein e de Olisco Vismose, tentando compreender o que eram os cenários para investigação. Posteriormente, a gente desenvolveu um cenário para investigação em uma semi-realidade, para eles compreenderem como funcionava esse processo. E então, depois de uma leitura do texto de um texto do Reginaldo Brito, que no texto dele são utilizadas numa perspectiva de produção de dados, que os alunos produziam dados para investigar a representatividade dos negros em revistas. E aí, depois que a gente leu esse texto, nós começamos a discutir o que a gente podia pesquisar, o que os alunos gostariam de pesquisar. E um dos estudantes de um grupo houve 3 propostas, e um dos estudantes, que é o Fernando, ele fez a proposta de que nós investigássemos a presença de negros, brancos e indígenas nos outdoors da cidade em que eles moravam. Nós estamos cercados de outdoors a todo tempo. Essas imagens, elas acabam, de certa forma, nos povoando. E, às vezes, a gente não presta tanta atenção nos outdoors. Então, o projeto, que aqui eu estou colocando o título, né? Quem aparece nos outdoors, foi um projeto que, diferente do primeiro, em que o tema foi definido pela professora, ele foi um tema trazido pelos alunos, claro, com inspiração nas leituras que a gente vinha discutindo. Então, durante um mês, os estudantes fotografaram os outdoors da cidade em que eles moravam, com o objetivo de identificar as pessoas presentes nesses outdoors. Um dos critérios para que isso fosse feito, então a gente estabeleceu os critérios juntos, foi que nesses outdoors era necessário que tivesse pessoas, né? Então tinha que ter pessoas nos outdoors, porque em muitos não há pessoas. Então, primeiro, ter pessoas. Segundo, mostrar, identificar onde esse outdoor está localizado, visto que vários estudantes estariam tirando foto dos outdoors. Então, eles poderiam ter tirado foto do mesmo outdoor. Por isso, era necessário marcar a localização. Porque se nós tivéssemos uma mesma imagem sendo fotografada em 2 lugares diferentes da cidade, ele contaria como 2 outdoors. Mas se tivesse no mesmo lugar, aí contaria só como 1. Então, aqui é um exemplo da localização produzida por eles a partir do Google Maps. Então, eles sempre marcavam a posição desse outdoor. E, além disso, uma coisa que apareceu no momento que eles começaram a tirar as fotos foi a questão do o que é um outdoor. Então, a gente definiu mais ou menos as medidas que deveriam ter o outdoor para que eles fotografassem. Isso está descrito em Faustino, Santino e Lopes, 2019. Então, depois desse momento, eu imprimi as fotos. Cada grupo recebeu o total de fotos que foi coletado por toda a turma. Então, todos os grupos analisaram as mesmas fotos. E, como vocês podem ver nesse exemplo, eles estavam com as fotos e estavam analisando em grupos. E aí, uma pergunta que apareceu foi: como que a gente diz se a outra pessoa ela é branca, parda, indígena? Como a gente diz do outro? Então, nós discutimos que nós iríamos identificar segundo algumas características, que eles iam discutir essas características, ver se todos estavam em acordo. Então, foi um critério de identificação feita pelos estudantes. E considerando, claro, o que o IBGE coloca. Então, depois de analisar os dados, eles calcularam a porcentagem, eles elaboraram gráficos.
Um aspecto muito importante é que esse conceito de porcentagem, ele é fundamental de ser trabalhado nos anos iniciais, tanto com as crianças quanto com os professores em formação. Então, é um momento que se pode parar para cada grupo discutir como calculou a porcentagem, mostrar como fez esse cálculo, compartilhar a sua perspectiva para identificar também se algum desses grupos está tendo dificuldade nessa parte. Então, é importante que o professor vá identificando no projeto que momento eu posso fazer uma intervenção, para ver se todo mundo está compreendendo. Depois, os estudantes, então, fizeram a apresentação dos dados, os dois grupos apresentaram, e o que eles encontraram? Então, eles encontraram 40 pessoas ao todo nos outdoors, sendo que 87,5% representavam pessoas brancas. E 12,5% representavam pessoas identificadas pelo grupo como negras. Em 2019, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apresentou que 1,1% da população brasileira se autodeclaram amarelos ou indígenas, 42,7% como brancos, 9,4% como pretos e 46,8% como pardos, sendo que a soma dos pardos e pretos é a população negra brasileira. Então, as porcentagens referentes aos grupos que se identificam como pretos e pardos totalizam uma porcentagem de 56,2% de negros, mostrando uma desproporção entre a porcentagem de brasileiros negros, 56,2%, e a porcentagem que se refere à visibilidade deles nos outdoors, de 12,5%. Um outro dado destacado pelos grupos se referia à ausência de pessoas indígenas nos outdoors. Segundo o IBGE, no estado em que a pesquisa foi realizada, que é no Mato Grosso do Sul, é a região em que se localiza a segunda maior população indígena do país. E a presença deles não aparece em nenhum momento nos outdoors, inclusive, por exemplo, quando a gente pensa nos outdoors que se referiam aos aspectos educacionais. Na cidade em que a pesquisa foi realizada, nós temos vários estudantes indígenas que frequentam a escola urbana, e mesmo assim, nem nos outdoors que se referiam à educação foi possível encontrar algum estudante indígena. Outro aspecto identificado foi em relação à qualidade da participação dessas pessoas nos outdoors. Então, as pessoas identificadas como negras nunca apareciam sozinhas nos outdoors. Toda vez que elas apareciam no outdoor, elas estavam acompanhadas de pessoas brancas. E o terceiro projeto, ele está pautado no que a gente vai chamar aqui de literatura infantil. Eu considero que esse aspecto, ele é essencial quando a gente pensa nos anos iniciais. Então, como que eu vou abordar um projeto lá no primeiro ano do ensino fundamental? Como eu vou fazer isso de forma interdisciplinar? E a literatura infantil, ela tem se mostrado como um importante aspecto para que isso seja feito. Então, você pode abordar os aspectos do livro, os aspectos verbais e não verbais, pode discutir com as crianças as imagens do livro, trazer a apreciação das crianças, né? Primeiro para a capa, depois para as imagens ao longo do livro e depois do texto como um todo. Então, ela potencializa que o professor dos anos iniciais trabalhe as diversas áreas do conhecimento. Então, por isso que a gente traz ela como um importante aliado no desenvolvimento e na elaboração de trabalhos com projetos. E para isso eu trouxe uma definição baseada em Souza e Carneiro do que é literatura infantil. A literatura infantil engloba os livros e os textos ditos clássicos da literatura, como as histórias dos irmãos Grimm e os contos de Andersen, entre outros.
os textos contemporâneos, também denominados contos realistas e direcionados ao público infantil, e os livros paradidáticos. Esses últimos tiveram sua divulgação no cenário educacional brasileiro no início da década de 1970, quando as editoras começaram a fazer uso didático dos textos literários. Esse tipo de livro, com seus diversos elementos textuais, como personagens, conflitos, cenário, diálogos, aborda conteúdos específicos em determinado contexto, real ou hipotético, e valoriza o lúdico, a interação do aluno com a língua materna, com as diversas áreas do conhecimento e a relação e reconstrução do conhecimento, Souza e Carneiro. Além disso, a literatura infantil, ela potencializa que nós trabalhemos os conceitos em um contexto específico, possibilitando que as crianças tenham mais potencialidade para compreender os termos, essa polissemia dos termos matemáticos. Baseada nessa perspectiva de educação matemática para a justiça social, é importante levar para a sala de aula todos os livros possíveis, né, de literatura infantil, e a gente destaca aqui a importância de trazer livros que estejam relacionados com a questão da representatividade, que um dos objetivos da educação matemática para a justiça social que nós discutimos anteriormente é propiciar que todas as crianças se entendam como matemáticos, independente da sua etnia. Então, nós já temos bastante livros, né, os contos clássicos, que são importantes, outros livros, como a Zeropeia, a Centopeia e seus sapatinhos, os problemas da família Gorgonzola, problemas boborildos, que tem que estar na sala de aula. E, além deles, a gente pode trazer livros também, como A Cor de Coraline, de Alexandre Rampazzo, A Surpresa de Randa, de Aileen Browne, e As Panquecas de Mamma Pânia. Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva de trazer livros diversos para a sala de aula. E eu trago aqui um exemplo de um projeto que foi desenvolvido pela minha orientanda, Amanda Correia Cidreira. Aqui os estudantes estão com o rostinho deles borrados, né? Só o dela que não tá, porque ela gosta de ser identificada. Então, o projeto que ela desenvolveu, baseado no livro As Panquecas de Mamma Pânia, foi um projeto que possibilitou conectar literatura infantil, a matemática, bem como questões étnico-raciais. Possibilitou ainda trabalhar com conteúdos da geografia, conteúdos relativos à matemática especificamente. Então, ele ocorreu de uma forma muito potente e interdisciplinar. Então, inicialmente, a Amanda, ela leu o livro As Panquecas de Mamma Pânia com os estudantes, que é um livro muito rico, destacou e discutiu com eles, criou um diálogo sobre os aspectos verbais do livro, a parte textual, bem como dos não verbais. Como a gente pode ver aqui na capa, só pela imagem a gente percebe uma diversidade, uma cultura diferente do que as crianças geralmente vivenciam. Então, as crianças já podem dizer muito sobre o livro, podem começar a inferir, fazer inferências sobre a capa. Depois disso, ela leu com eles todo o livro, e ao final dele é discutido como é a escola no Quênia, qual é a distância dessa escola até a aldeia, traz uma receita da panqueca que a Mamma Pânia, com um cheirinho de amigos e todo mundo junto, que a Mamma Pânia fez. Durante, o livro, o Adica e a Mamma Pânia vão à feira juntos para comprar os ingredientes. Então, tem essa questão também do deslocamento que eles fazem da aldeia até a feira, quais são os pontos de referência que estão envolvidos e assim por diante. Então, primeiramente, ela trabalhou todos esses aspectos potentes no livro. Posteriormente, ela discutiu com eles e dialogou sobre as características do gênero textual da receita.
diferenciando assim quais eram os elementos da receita, presentes na receita, que ajudavam a diferenciar ele de outros gêneros textuais. Então, as crianças dialogaram bastante sobre isso. Posteriormente, eles começaram a identificar nessa receita a presença dos números racionais fracionários. E esses números foram sendo introduzidos para eles, então, logo no primeiro ano do ensino fundamental, de forma oralmente, a partir da identificação na receita. E como nós podemos ver aqui, eles estão, nesse momento do projeto, eles estão indo à frente, estudante por estudante, com o que foi necessário, claro, as toucas, o avental, que foi desenvolvido com muito amor pela professora da sala de aula, que essa parceria entre universidade e escola, ela é fundamental. Os aventais foram feitos pela professora, a touca também. Então, eles estão usando tudo que é necessário aí para a higiene, para fazer a receita. Então, cada estudante ia até a frente, lia a receita, discutia com os outros qual era a quantia que ele ia colocar e justificava. E aí ele colocava o ingrediente. O próximo estudante lia a receita, continuava de onde o próximo estava e adicionava o ingrediente. E eles foram fazendo isso até que toda a receita estivesse pronta, discutiram quantas mais eles precisariam fazer para que todos pudessem comer, e assim fizeram. E depois um aluno destacou a importância de fazer mais uma receita para que a professora e a Amanda também pudessem comer. E na parte que foi a parte quente da receita, que precisava mexer com a parte de fogo, aí quem fez foi a Amanda e a professora da sala. Depois disso, eles voltaram para o livro e discutiram a questão, então, do deslocamento que a Dica fez faria da aldeia até a escola e descreveram, então, o percurso que eles fazem da escola até a casa deles, tomando como ponto de referência a escola, a entrada da escola. E, para tanto, os estudantes fizeram um registro, que o registro é muito importante nos anos iniciais, para possibilitar a sistematização do conhecimento, para que os alunos consigam refletir e fazer um processo de metacognição. Então, eles registraram o caminho e utilizaram tal registro para depois explicar, compartilhar com todo o grupo. Nesse momento, foi percebido que alguns dos estudantes precisavam caminhar pela sala, se deslocar pela sala para conseguir explicar o caminho, e outros conseguiam fazer estando parados. E a atividade feita em sequência foi a elaboração de uma borboleta. Então, os estudantes estudaram a diferença entre as borboletas do Quênia e as borboletas do Brasil, sendo que as borboletas do Quênia têm, em média, 20 centímetros da ponta de uma asa à ponta da outra asa. E aí foi levado pedaços de barbantes com o tamanho aproximado de uma borboleta do Brasil, o tamanho aproximado da borboleta do Quênia. Eles discutiram a diferença que havia entre os dois barbantes, fazendo estimativas. Depois utilizaram a régua para fazê-lo, tomando cuidado de sempre começar pelo zero e não usar aquele espacinho que tem no início da régua, como é colocado nos cadernos do PNEC. Fizeram a medida e desenharam a borboleta do Quênia em um desenho bem lindo e colorido, colocando sempre de uma ponta a outra para ter os 20 centímetros. Então, essas são algumas diferentes possibilidades de projeto. Naquele que eu destaquei dos outdoors, depois eu e um dos alunos, o Fernando Santino, nós criamos uma versão para ser desenvolvida com as crianças do 5º ano. Então, nós conseguimos trazer outras coisas, né? Então, para as crianças, primeiro, pensarem nos outdoors que elas veem, o que elas observam naqueles outdoors? Com quem esses outdoors estão querendo se comunicar? E quando eles olharam para as fotos, né, pensar
que vocês conseguem perceber a partir desses dados? Então, fazer questões, né? O papel do professor de fazer questões para que as crianças expressem o que elas sabem e, aos poucos, construam um conhecimento. E, além disso, ao final, a proposta, né, que seria o produto final, seriam eles elaborarem um outdoor. Então, na perspectiva dele, claro, elaborar na folha sulfite, um outdoor que estaria numa perspectiva de equidade e que representasse a diversidade da população brasileira. E nas considerações finais, eu destaco, então, a importância da interdisciplinariedade, né, dessa potência do projeto para que as diversas áreas se comuniquem e para que o estudante consiga aprender as coisas de uma forma menos estanque e dividida em caixinhas. A importância do diálogo, que ele emerge no processo de trabalhar com projetos e ele potencializa a aprendizagem da matemática, bem como a importância do trabalho em grupo e de possibilitar que os estudantes leiam e escrevam o mundo com a matemática, ou seja, aprendam profundamente matemática e utilizem tais conhecimentos para interpretar a sociedade. Aqui eu trago algumas referências que eu utilizei, como o trabalho de Bioto Filho, tanto a dissertação como a tese dele, que são excelentes, o texto de Carneiro e Souza, que é um ensaio fantástico também, e o livro do Eu finalizei, João. Ok, professora, muito obrigado. Muito interessante a sua apresentação. Muito forte a educação matemática crítica no trabalho com projetos, né? E essa relevância do diálogo entre os alunos e do professor com os alunos, né? Esse ambiente do diálogo na produção do conhecimento, né? Isso eu acho que ficou bem presente, bem latente na sua apresentação, né? Muito importante também os exemplos mostrando como é possível de trabalhar, né? Nós temos algumas questões que foram apresentadas. Eu vou deixa eu ver aqui nessa sequência. Então, nós tivemos, para você ver, professora, durante a sua apresentação, nós tivemos 200 comentários, nós temos professores de diversos pontos aí do país, né? Inclusive, lá, pessoal do seu grupo orientando os alunos, eu acredito que devem estar assistindo, né? Então, uma pergunta que eu tenho é da Natália Oliveira, ela diz, eu vou ler toda a questão dela, né? Bom dia, gostaria de saber como ocorre o trabalho em sala durante os projetos, porque, no exemplo dos outdoors, a professora relatou que demorou 1 mês para o recolhimento. Ah, tá aqui, o Márcio colocou. Colocou 1 mês para o recolhimento de dados. Como foram as aulas nesse período de pausa, entre aspas, do projeto? Existe algum direcionamento para que nós, professores, possamos manejar esse tempo que os projetos demandam? Ficou claro? Ficou claro, sim, e eu agradeço muito a pergunta da Natália, que ajuda a esclarecer um pouquinho como isso ocorreu e a gente pensar em possibilidades juntos de como pode ocorrer. Obrigada, Natália Oliveira.
Natália, esse projeto ele foi desenvolvido dentro do grupo de pesquisa. Então, a gente tem que reconhecer que essa é uma limitação quando a gente pensa ele para a sala de aula, mas isso não o inviabiliza. Como nós desenvolvemos dentro do grupo de pesquisa, as aulas dos estudantes de Fundamentos e Metodologias da Matemática 1, Fundamentos e Metodologias da Matemática 2, estavam ocorrendo concomitantemente ao projeto. Porém, eu e o Fernando Santino criamos uma proposta para os anos iniciais do ensino fundamental, exatamente pensando no que você coloca, né? Então, como esse projeto pode acontecer na sala de aula, em que eu tenho todo um currículo para ensinar? Nós propusemos que essa produção de dados, que é o período dos alunos coletarem as fotos, ela ocorresse de 15 a 30 dias. Então, nesse período, eles vão tirar as fotos. Então, eles podem fazer isso quando eles estão passeando de carro com os pais, quando eles estão andando a pé pela rua, e eles vão ir tirando essas fotos no celular e, por exemplo, mandando para o professor pelo WhatsApp ou por uma outra forma que o professor julgar mais adequado para ele, que cada pessoa gosta de usar uma ferramenta diferente e se adequa mais a ela. Então, o objetivo seria que nesse período que os estudantes estão coletando, né, produzindo as fotos, que ele funcionaria como as tarefas que os estudantes têm que fazer em casa. Então, durante esse período, eles focariam em tirar as fotos em casa. Isso não influenciaria no que está sendo desenvolvido na sala de aula. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que enquanto os estudantes estão tirando as fotos, concomitantemente, o professor trabalha o projeto, né, de forma interdisciplinar, trazendo as outras disciplinas para a sala de aula. Então, como que a disciplina de geografia, de história, vai... Só um minutinho, deve voltar logo. A internet dela parece que está com um pouco de problema. Esses são alguns probleminhas que acontecem em um evento online em que a gente depende de tanta internet, né? Eu só peço um pouquinho de paciência, a professora deve já estar se organizando para retomar, e aí ela conclui com a resposta às questões levantadas. João, tá me ouvindo? Isso, tá aí de volta. Sua internet começou a dar problema, né? Começou. Eu comecei a ver uma bolinha que eu fiquei desesperada. Falei, ai, meu Deus. Que bom que eu tô de volta. Então, eu acho que aí o professor, junto com os estudantes, ele vai ter que encontrar a melhor forma para o caso deles. Essas formas que eu mencionei são algumas possibilidades e estão relacionadas com aquelas tensões que nós discutimos anteriormente, que são apontadas pelo Bioto Filho, as tensões entre o currículo e o trabalho com projetos. Então, essa é uma pergunta excelente, eu agradeço muito. Agora, em relação com as crianças, no primeiro projeto que foi do meio ambiente e da matemática, ele durante as aulas, normalmente, durante todo o semestre, enriqueceu muito a aprendizagem das crianças.
Eu sempre me esqueço de ligar o microfone. Tem uma outra questão, acho que o Márcio vai colocá-la, da professora Luciana. Tá, tem vários comentários elogiando a sua palestra, agradecendo, e tem algumas questões, né? Essa é da Jéssica, perguntando se tem diferença entre trabalho com projetos e o trabalho com sequências didáticas. Olá, Jéssica Silva, muito obrigada pela questão. Eu acho que uma questão, eu vejo que no trabalho com projetos, eu vou ter uma sequência didática, né? Ele envolve uma sequência didática. Só que no trabalho com projetos, a gente tem um pouco de imprevisibilidade em relação a tal sequência, porque como você vai discutir com os alunos, essa sequência vai ser construída durante esse processo. Isso também vai depender da perspectiva de sequência didática que você está utilizando. Então, eu penso que uma sequência didática, ela pode ser desenvolvida fora de um trabalho com projeto e ela pode também ser desenvolvida dentro de um trabalho com projeto. Então, aí tem a questão da professora Luciana. O projeto foi desenvolvido levando em consideração conceitos matemáticos pré-estabelecidos ou de forma aleatória. Como se deu a formalização desses conceitos? Perfeito. Luciana, obrigada pela questão. Então, eu acho que quando o professor começa, uma das características do trabalho com projeto é que ele vai planejar, ele requer planejamento, como é destacado pelo Bioto Filho. Então, nesse processo de planejamento, o professor pode, com sua intencionalidade pedagógica, pensar em conceitos que podem surgir para aquele projeto. Então, em todos os projetos que nós desenvolvemos, nós pensamos anteriormente em conceitos que aquele projeto potencializava ser trabalhado. Porém, ao longo do projeto, surgiram novos conceitos. Então, por exemplo, naquele projeto do meio ambiente e da matemática, previamente as professoras destacaram alguns conceitos que elas gostariam que fossem trabalhados em suas turmas, porque elas estavam pensando nas especificidades do terceiro e do quinto ano. Então, por exemplo, no terceiro ano, trabalhou-se com área, com perímetro, de uma forma bem introdutória. Então, as professoras foram destacando. Porém, ao longo do processo, surgiram novos conceitos. No projeto que era o dos outdoors, os conceitos apareceram depois. Então, por exemplo, claro que a gente já está trabalhando com a coleta de dados, com a análise dos dados. A questão da porcentagem ficou muito forte. A questão de proporção entre os dados do IBGE e os dados que eles encontraram. A elaboração tanto de gráfico de setor, como de gráficos de barra. E nesses momentos, nós fomos parando para analisar. O que tem num gráfico de setor que é importante ser discutido, que é importante estar presente nesse gráfico? O que tem num gráfico de barra que é importante estar presente? Então, eu acho que tem conceitos que o professor anteriormente pode usar a sua intencionalidade para pensar em atividades que ele quer trabalhar e tem conceitos que vão surgir ao longo do projeto. E como o professor usa as lentes matemáticas dele para olhar para o projeto, ele pode ir pensando o que eu posso sistematizar disso que está sendo trabalhado. Por exemplo, a porcentagem é um conceito fundamental para os professores que atuam nos anos iniciais. Então, nesse momento, você pode parar com ele, se for na formação de professores, discutir como isso foi calculado, porque isso vai estar dentro de um contexto. No caso da receita, da Mama Pânia, por exemplo, a gente já tinha olhado para a receita e visto algumas potencialidades, certo? Da questão de se trabalhar os números racionais, bem como os números naturais no contexto da receita. E introduzir esses números a partir de um conceito específico. Mas outros conceitos foram aparecendo. Então, a questão perto,
do longe, do ponto de referência. Isso foi surgindo ao longo do processo. Esse é um aspecto bem importante que eu acho assim, enquanto desenvolver um projeto é um momento de estudo para o professor também. Ao longo desse processo vão surgindo novos conceitos, ele vai percebendo novos conceitos. Nossa, esse conceito está relacionado com isso que tem no projeto. E aí eu posso explorar esse conceito. Então, eu acho que é um misto dos dois. De usar a intencionalidade para identificar conceitos matemáticos, bem como aproveitar os conceitos matemáticos que surgem ao longo do projeto. É isso, então, professora, parabéns pela palestra. Achei muito importante também o aspecto da literatura infantil para trabalhar o pensamento matemático, né, agrupamento, classificação, a questão das cores, isso que passa despercebido nos livros de literatura infantil e que tem um potencial muito grande para se trabalhar esse início, né, do pensamento matemático com as crianças, né, e porque você apresentou alguns livros, falou o título de outros, né, que eu conheço também, e que são importantes para isso, né. Eu quero agradecer, em nome da coordenação do ENOPEM, pela sua participação, que enriqueceu mais ainda as palestras que já vêm acontecendo, o evento que já vem acontecendo. Muito obrigado, professora. Agora você está tranquila para participar como ouvinte das outras palestras, né? Eu quero agradecer ao pessoal que participou, que assistiu, que esteve aí, que contribuiu com as perguntas, com as reflexões. À tarde, nessa mesma sala, nós teremos ainda a palestra da professora às 13 horas, né, que é 14 horas de Brasília. Nós teremos a palestra da professora Maureen, o desenvolvimento colaborativo de professores para o letramento estatístico, e em seguida teremos do professor Dr. Sado, direitos de aprendizagem e as possibilidades da didática na prática do professor que ensina matemática na educação básica. Eu acredito que também serão muito ricas e eu convido a todos para estarem assistindo aqui com a gente. Muito obrigado, professora, prazer conhecê-la, e tenham uma boa tarde a todos. Eu agradeço a organização. É um prazer estar aqui. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor.